Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Donald Trump emitiu mais um alerta severo à Rússia. Ou a Rússia concorda com o acordo de paz com a Ucrânia nos próximos 10 a 12 dias, ou enfrentará uma nova onda de sanções devastadoras. Então não estamos mais falando de 50 dias, agora é tudo sobre 10 a 12 dias. Isso é coerção econômica em seu auge. E também é uma insistência nas mesmas estratégias que já se mostraram um fracasso. A Rússia já é o país mais sancionado do mundo. Então, o que faz Trump pensar que sanções secundárias funcionariam desta vez? Por que não tentar algo novo como diplomacia e realmente considerar as causas profundas do conflito para acabar com ele? A Rússia já indicou várias vezes que está aberta a negociações e que abordar as causas do conflito para estabelecer uma paz duradoura é seu objetivo final. No entanto, o Ocidente ignora esses apelos porque não estão de acordo com seus próprios termos. Quanto ao que deve ser feito para trazer esse conflito a um fim pacífico, nunca nos opusemos a isso. Além disso, concordamos, em Istambul, em determinado momento, que estávamos prontos para isso, garantindo, gostaria de enfatizar isso, os legítimos interesses de segurança da Rússia. E a Ucrânia elaborou uma estrutura de segurança muito rigorosa e praticamente concordamos com ela. Mas assim que nossas tropas se afastaram da capital da Ucrânia, Kiev, a Ucrânia imediatamente jogou todos esses acordos no lixo. Eles chegaram a ser assinados em papel pelos chefes das delegações negociadoras. Não todos os documentos, mas um memorando. Depois, anunciaram que buscariam a derrota da Rússia e a vitória no campo de batalha. Essa última mudança vinda de Washington sinaliza uma frustração crescente com Moscou e também traz consequências reais para o mundo. Apenas 2 semanas atrás, Trump deu à Rússia 50 dias para chegar a um cessar-fogo com a Ucrânia. E agora, falando ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer na Escócia, deixou claro: o tempo está passando mais rápido do que antes, diz Trump, e ele está disposto a jogar mais lenha na fogueira. Trump expressou decepção aberta com o presidente russo Vladimir Putin, acusando-o de fazer promessas de paz enquanto continua o conflito. É uma declaração estranha de se ouvir de alguém que continua fornecendo armas ao regime de Zelensky, enquanto o regime de Zelensky continua mobilizando homens à força, saqueando o que resta dos ativos nacionais e comprando casas luxuosas pela Europa com o dinheiro dos contribuintes dos Estados e da Europa. Trump disse que não faz sentido esperar os 50 dias completos agora, porque ele supostamente já sabe o que vai acontecer. Ele continuou dizendo que pode fazer um anúncio oficial de sanções secundárias nas próximas 24 a 48 horas. Sua mensagem foi bastante direta: se não houver acordo, haverá tarifas de 100%. E citando, é assim que as coisas são. Mais cedo você disse que iria mudar o prazo de 50 dias. Então, qual é o seu novo prazo? Vou estabelecer um novo prazo de cerca de 10 dias. 10 ou 12 dias a partir de hoje. Não há motivo para esperar. Não há motivo para esperar. Eram 50 dias, eu quis ser generoso, mas simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito. Então, ou do meu jeito ou nada feito é muito a abordagem do presidente dos Estados Unidos. Mais uma vez, o que vemos aqui é uma postura unilateral e coercitiva, muito semelhante ao modus operandi de Trump, por assim dizer. Não há espaço para diplomacia, não há espaço para respeito à soberania de outros países. A intimidação é o curso de ação padrão aqui. Mas o que exatamente são essas sanções secundárias que ele promete impor? E será que elas realmente podem mudar o rumo desse conflito ou da economia global? O foco central das penalidades propostas, desta vez, são os parceiros comerciais da Rússia, especificamente países como Índia e China, que continuam comprando petróleo e gás russos.
Essas chamadas sanções secundárias imporiam tarifas pesadas ou restrições a qualquer nação que faça negócios com Moscou. É uma ferramenta poderosa, mas também arriscada. Para Trump, isso é uma forma de aplicar pressão indireta sobre a Rússia. Se ele não conseguir forçar a Rússia a recuar diretamente, pode tentar sufocar a renda de Moscou, punindo os compradores de energia russa. Em teoria, isso poderia atingir o caixa de guerra da Rússia. Mas na prática, a ideia é muito mais complicada. Pegue a Índia e a China, por exemplo. São duas das economias que mais crescem no mundo. Ambas continuaram comprando energia russa apesar do conflito na Ucrânia, muitas vezes a preços reduzidos. Elas fazem isso não por lealdade à Rússia, mas por interesse nacional próprio, como segurança energética, eficiência de custos e independência geopolítica. Convencer esses países a ceder à pressão americana não é tarefa fácil. Além disso, isso destrói a posição dos Estados Unidos no longo prazo, porque, pense bem, por quanto tempo o mundo vai tolerar esse tipo de intimidação? Até quando vão dizer que já basta? É provável que esteja chegando a um ponto em que os Estados Unidos terão que encarar a realidade de que não são um império e não podem mandar nos outros países. É preciso respeitar a soberania de outras nações. E isso está se tornando uma questão cada vez mais importante para o Sul global, para a maioria global. Trump há muito tempo quer impor restrições econômicas à China e à Índia, mas a realidade econômica tornou isso impossível até agora. Esses países são simplesmente grandes demais, interconectados demais e críticos demais para as cadeias globais de suprimentos. A recusa em seguir a liderança do Ocidente não se trata de ideologia. Trata-se de soberania e estratégia. A Rússia, por sua vez, continua sendo a maior fornecedora de energia do mundo e opera de forma independente do sistema financeiro dos Estados Unidos. Teoricamente, seu petróleo e gás poderiam ser substituídos por exportações americanas, venezuelanas ou do Oriente Médio, mas essa substituição não seria fácil. Isso exigiria uma mudança drástica nas cadeias globais de suprimentos e quase certamente envolveria preços mais altos, oferta mais restrita e instabilidade geopolítica de longo prazo. Mesmo que a Europa decidisse se afastar totalmente da energia russa até setembro, por exemplo, o que é extremamente improvável, considerando a época do ano e o preço da energia, isso também não garantiria realmente o sucesso. Sanções secundárias também são um campo minado jurídico e diplomático, e isso deve ser levado em consideração aqui. Segundo o direito internacional do comércio, essas sanções secundárias são vistas como um exagero. Os Estados Unidos podem ignorar as consequências, mas para a China e para a Índia, assim como para qualquer outra nação, isso seria uma violação direta de sua política comercial soberana e de seus interesses. Se os Estados Unidos tentassem bloquear exportações de países que compram energia russa, a reação poderia ser bastante severa para os próprios Estados Unidos. Estamos falando de cadeias de suprimentos quebradas, picos de inflação e reações negativas em todo o G20. Os custos políticos, tanto internos quanto externos, poderiam superar o impacto pretendido sobre a Rússia. Há outra dimensão aqui que não pode ser ignorada e eu gostaria de discuti-la. Trump também está aproveitando sua postura como uma demonstração de força antes de sua prometida resolução para esse conflito. Durante sua campanha e após retornar à Casa Branca, como você deve se lembrar, ele prometeu encerrar rapidamente o conflito na Ucrânia. Ele disse, em 24 horas. Embora o tom agressivo que ele está adotando agora possa fazer parte do cumprimento dessa promessa, a realidade é que Trump herdou as guerras de Biden e agora a guerra de Israel em Gaza, além da guerra por procuração dos Estados Unidos e da UEPA contra a Rússia via Ucrânia. Agora, essas são as guerras de Trump, e ele não pode mais alegar ser um pacificador. O caminho para a paz não parece tão simples quanto Trump sugeriu anteriormente.
Críticos argumentam que a última ação de Trump pode ser mais sobre aparência, mais sobre performance, sobre exibição teatral, do que sobre estratégia real. Eles apontam para a complexidade do mercado de energia, os limites da capacidade de produção dos Estados Unidos internamente e o risco de afastar parceiros críticos, como a Arábia Saudita, a Índia ou até mesmo segmentos da Europa. Vale lembrar que a Arábia Saudita, por exemplo, demonstrou nos últimos anos que seus interesses estão mais alinhados com a Ásia e a OPEP+ do que com as pressões ocidentais. Acordos de bastidores com a OPEP ou ameaças vagas de Washington podem não ser suficientes para mudar esse equilíbrio, especialmente quando os interesses nacionais estão em jogo e se tornam prioridade. No fim das contas, a mensagem de Trump pode ser barulhenta e urgente. Ela faz manchetes, como de costume, mas sua eficácia permanece bastante incerta, na melhor das hipóteses. Enquanto a retórica do presidente se intensifica, as condições geopolíticas e econômicas no terreno não mudaram muito. Sanções secundárias, se impostas, provavelmente provocariam tensões globais sem garantir qualquer avanço real ou qualquer vitória concreta para Trump reivindicar como sua. Então, onde isso nos deixa? Com Trump aumentando a pressão e jogando mais lenha na fogueira, Putin permanece impassível e continua fazendo exatamente o que pretendia desde o início. Os próximos 10 a 12 dias podem ser bastante movimentados, mas se isso levará à paz ou a uma nova escalada, ainda é incerto. Quero saber o que você acha desses acontecimentos recentes nos comentários abaixo. Adoro ouvir de vocês e conhecer suas opiniões. Você acha que sanções secundárias beneficiariam os Estados Unidos e influenciariam o andamento do conflito? Quero muito saber sua perspectiva. Muito obrigado por assistir. Se você achou essa análise rápida útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e também me seguir no Substack e no Patreon. Vou adorar ver você por lá também. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais!